Em julgamento no STF, uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra indígenas pode abrir caminho para dificultar a demarcação de terras de diversas etnias. Pelas aldeias e também em Brasília, os indígenas fazem pressão para que o processo seja barrado. Isso porque ele usa como base legal a tese do marco temporal, estabelecendo que eles só tenham direito a reivindicar terras que ocupavam antes da Constituição de 1988. Se o STF, por fim, acatar essa tese, o resultado deve impactar mais de 300 terras em processos de demarcação. Mas a história dos povos originários do Brasil não começou em 1988. Na reportagem de hoje, Jomiag traz um pouco dessa história. Desde que os europeus aportaram no Brasil, povos indígenas são expulsos de suas terras ou até mesmo assassinados, algo que continua acontecendo. Portanto, determinar o dia 5 de outubro de 1988 como linha divisória para determinar se poderá ou não haver demarcação de territórios não é justo na opinião dos indígenas. Nós somos originários da terra, estávamos aqui antes do invasor, né? E vamos permanecer. Então não é um marco temporal. Então a nossa história não começa em 88, né? Ela é muito antes. Então a gente tem medo que isso aconteça, inclusive guerra civil dentro desse país, porque não vamos permitir, né? E não podemos permitir que os povos indígenas sejam desalojados da sua terra ou que não tenham, né, direito às terras que já estão em posse ou aqueles que estão pleiteando, né? O marco temporal, além de ser uma tese embasada no Código Civil, uma tese civilista, tem base no direito não indígena, né? A exigência de uma ocupação física, quando dos índios se cobra a ocupação tradicional, não a presença física, mas a ocupação tradicional. Além disso que você menciona que foram expulsos antes de 88 e justamente pela violência das expulsões não podiam estar na área reivindicada naquela data. Os Guaranis do Jaraguá, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, têm a menor terra indígena do Brasil, com área equivalente a apenas 2 campos de futebol. Como a população aumentou, eles formaram outras 5 aldeias ao redor, que já foram demarcadas, mas ainda não estão homologadas. Se o marco temporal for aprovado, cerca de 800 pessoas teriam de se espremer num pequeno terreno. Nessa tese do marco temporal, a gente iria perder, né, praticamente tudo que nós temos direito de habitar, né, aqui no território do Jaraguá. Então, a gente é um retrocesso enorme para o território do Jaraguá, né? Desde 22 de agosto, indígenas de mais de 100 etnias ocupam Brasília contra o marco temporal. Eles afirmam que a justiça tem de entender que o conceito de território para os povos originários do Brasil é diferente do nosso. Por isso, delimitar um espaço territorial e um tempo histórico é errado. A aprovação do marco temporal interessa apenas aos ruralistas, madeireiros e garimpeiros. Se a tese for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, indígenas de mais de 300 territórios poderão perder até mesmo as terras já demarcadas. O marco temporal interessa tão somente a pessoas, a empresas que ocupam ilegalmente terras indígenas, essas terras, inclusive, de onde foram todas as comunidades expulsas. Não existe, não conhecemos nenhuma área indígena que o povo tenha abandonado e que não tenha interesse de retornar. Foram todos expulsos, têm interesse na demarcação, da devolução como reparação, devolução das terras como reparação. A gente é originária, né, desse continente, desse país, né? Então, nosso direito não é só da Constituição de 88 para cá, né? O nosso direito é originário, né? Nós somos dessa terra e isso tem que ser respeitado, né? Eles são pessoas que vieram com novas roupas, com uma nova aparência, mas a intenção é a mesma: ocupar, destruir, minerar, desmatar, né, e deixar a nossa sociedade mais pobre. Então, essa luta não é só dos povos indígenas, mas sim da sociedade brasileira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.